Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma lista de 10 ações e o que será que essas ações têm em comum, né, pessoal? Então, já respondendo aqui para começar o vídeo já a mil, né? Basicamente eu fiz um filtro de 4 indicadores bem interessantes na análise fundamentalista e o que essas 10 ações têm em comum é que todas elas passaram por esse filtro aí desses 4 indicadores que eu reputo aí bem interessantes, bem importantes, inclusive na análise fundamentalista, e é sobre isso que eu vou falar. E fica comigo até o final do vídeo, porque eu fiz um ranking, né? Lá no final do vídeo eu vou mostrar melhor como que eu fiz esse ranking, para a gente saber, dentre essas 10 ações, né, qual que é aquela que no geral se sai melhor, né, nesse filtro aí com 4 indicadores, posicionando então as ações do primeiro ao 10º lugar. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal, porque se você tiver inscrito ou inscrita, você não vai perder meus próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo que está bem legal. E para começar, né, quais foram esses 4 indicadores que eu utilizei para fazer esse filtro e selecionar essas 10 ações? Lembrando que nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, eu não estou falando se essas ações estão baratas ou não, eu estou trazendo 4 indicadores que são importantes, claro, mas obviamente você precisa estudar também a fundo, né, as informações prestadas aí pelas empresas nos seus trimestres, e também analisar então todas as informações contábeis, né, estudar a fundo essas empresas e também outros indicadores, obviamente, né. Mas para começar, esses 4 indicadores que eu utilizei foram a margem líquida, e aqui essas empresas elas precisam ter uma margem líquida de pelo menos 20%, esse é o mínimo. Um ROI de pelo menos 20% também, esse é o mínimo. Um ROIC mínimo também, pelo menos de 15%. E uma liquidez corrente acima de 1, né? O mínimo aceitável aqui é 1. E por que eu selecionei esses indicadores? O que esses indicadores falam, né? A margem líquida ela vai verificar a rentabilidade da empresa, então vai observar se a empresa ela possui bons retornos com as suas operações, né? Margem líquida basicamente vai representar o resultado líquido das vendas ou serviços daquela empresa. Então é um indicador bem importante, assim como o ROI também. O ROI ele vai responder se essa empresa ela é eficiente ou não ao gerar o lucro a partir de seus próprios recursos. Por que a partir de seus próprios recursos, né? Porque o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. E o ROIC é tão importante quanto o ROI, porque a empresa ela não gera lucro apenas com os seus próprios recursos, apenas com o seu patrimônio líquido, mas também com o capital investido, e isso inclui o capital de terceiros, por exemplo, quando a empresa emite debêntures, bota dinheiro em caixa, né? E aí vai alocar esse dinheiro, ou então quando ela pega um empréstimo bancário realmente, né, o que ela vai fazer com esse dinheiro, como que ela vai investir esse capital. Então o ROIC ele vai responder se a empresa é eficiente ao gerar o lucro a partir dos recursos investidos, incluindo os de terceiros, porque o ROIC é o retorno sobre o capital investido. Então o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido e o ROIC é o retorno sobre o capital investido. E eu também estou utilizando aqui o indicador da liquidez corrente, que é a razão entre ativo e passivo circulantes. Então, basicamente, a liquidez corrente vai medir a capacidade da empresa de pagar os seus compromissos de curto prazo. Então, é um indicador bem interessante para fins de análise de endividamento e de saúde financeira, e curto prazo se considera aí 12 meses, né? E quais as conclusões sobre esses indicadores? Margem líquida, ROI e ROIC são indicadores de rentabilidade da empresa. Então, a empresa ela consegue gerar lucro. Isso é muito importante quando a gente vai investir numa empresa, né? Será que essa empresa ela gera lucro ou ela não consegue gerar lucro? Porque se ela não consegue gerar lucro, então provavelmente ela não vai conseguir gerar retorno para o acionista. E essas boas margens, né? A margem líquida boa, o ROI bom, o ROIC bom, basicamente eles vão indicar, vão apontar para uma companhia que tem uma vantagem competitiva. Então, provavelmente ela tem um bom market share, ou ela tem uma vantagem competitiva porque seus produtos são únicos no mercado, ou então, e claro, tudo isso, né, leva a um pricing power, ou seja, um poder, né, de colocar preço nos seus produtos, nos seus serviços, né.
um poder aí, então, que é muito importante para as empresas, né? Uma vantagem muito grande. E a liquidez corrente ela vai falar sobre a saúde financeira da empresa no curto prazo, e isso inclui os pagamentos de dividendos, porque quando uma empresa lá ela vai pagar dividendos, né, esses valores aí eles estão dentro da liquidez corrente, já que a empresa vai ter que pagar esses dividendos aí num período menor de 12 meses, né? Então, boas pagadoras de dividendos costumam apresentar uma liquidez corrente alta, uma liquidez corrente forte. Lembrando que liquidez corrente boa é sempre aquela acima de 1, né? Então, uma liquidez corrente aí acima de 1 demonstra que a empresa ela pode pagar tranquilamente os seus compromissos de curto prazo, e as boas pagadoras de dividendos elas costumam ter essa característica de mostrar aí esse indicador forte, né? Às vezes até bem acima de 1, vê uma liquidez corrente aí de 2, de 3, até mais. Então, isso é bem interessante. E começando aqui a lista, então, a primeira ação que passou nesse filtro é a da Irani, Honey 3, né? Irani, que é uma produtora, né, de embalagens, né? Ela atua no segmento, né, de muito sustentável, né, de embalagens, né, recicláveis. Então a Irani ela tem aí um potencial de crescimento muito interessante. Ela é uma small cap ainda, e esse mercado de embalagens sustentáveis ainda tem bastante espaço para crescer no Brasil. A gente vê que ela vem pagando excelentes dividendos nos últimos 12 meses, mais de 8%, e não por acaso a liquidez corrente dela está bem acima de 1, a liquidez corrente dela é de 2,79, margem líquida acima de 21%, ROI acima de 30%, ROIC perto dos 20%, então uma empresa aí que tem realmente uma eficiência muito boa, uma rentabilidade muito boa, uma saúde financeira boa, e uma empresa que, mesmo sendo uma small cap, que tem bastante espaço para crescer, que está numa fase de expansão, ainda assim ela tem uma alavancagem pequena. A gente vê que a dívida líquida pelo EBITDA dela é abaixo de 1 vez, é 0,98 vezes, então isso mostra aí que ela tem bastante espaço para crescer. E a segunda ação aqui é a da Taurus Armas. A Taurus Armas, né, TASA 4, passou aí por um processo, né, de remodelagem, passou por momentos bem difíceis e agora vem demonstrando aí um excelente crescimento, bons resultados, liquidez corrente de 1,5, dividend yield nos últimos 12 meses acima dos 10%, refletindo a ótima rentabilidade que a empresa tem. A gente vê um ROI de 72%, ROIC de 48%, margem líquida de 23,5%, também uma empresa aí que tem espaço para expandir, com um indicador de alavancagem baixo de 0,3 vezes. E a terceira ação aqui é a da Petrobras. Petrobras que vem pagando dividendos históricos aí, dividendos astronômicos, né? Vem registrando lucros aí muito importantes, astronômicos também. E com a queda aí nas cotações nos últimos dias, a gente vê que o dividend yield dela aí nos últimos 12 meses está em 56%. Eu fiz um vídeo aqui no canal que bateu aí quase 10 mil visualizações já sobre uma projeção de dividendos da Petrobras, então basta olhar aí no canal, aí, procurar aí nos últimos vídeos, vai encontrar essa projeção de dividendos da Petrobras. Provavelmente ela não vai pagar isso aí nos próximos 2, 3 anos, ela deve pagar algo na casa aí dos 20% nos próximos 2, 3 anos, ainda assim um dividend yield muito bom, né? Liquidez corrente de 1,3, margem líquida de 28%, um ROI de quase 40%, ROIC de 30%, então Petrobras aí com bons indicadores também de rentabilidade, né? Refletindo esse momento muito bom da Petrobras. A próxima ação aqui é a da Vale. A ação da Vale tem uma liquidez corrente de 1,3, pagou mais de 10% de dividendos nos últimos 12 meses, o que reflete também esse alto nível de eficiência e rentabilidade dela aí nesses últimos meses, né? Margem líquida de 41%, ROI de 55%, ROIC de 34%. Então é mais uma empresa que passou pelo nosso filtro aqui. E uma empresa aqui do setor agro, né, do agronegócio, a Brasil Agro, que ela tem aí, ela, claro, obviamente ela tem aí, ela planta, né, tem a safra dela também todos os anos, isso impulsiona seus resultados, mas o objetivo principal da Brasil Agro é o desenvolvimento de terras agrícolas, né? Então, quando ela identifica lá uma terra agrícola que tem uma boa capacidade de produção, ela compra essa terra, desenvolve essa terra, né, melhora essa terra para o plantio, né, de soja, milho, feijão, e aí
ela então depois vende essa terra, né, com uma valorização. Então esse é o principal objetivo da Brasil Agro. Nos últimos 12 meses, dividendo na casa dos 16%, liquidez corrente de 3,28%, então uma liquidez corrente bem forte, margens muito boas, ROI de 23%, ROIC de 19%, então uma empresa realmente bem interessante também e num setor que cresce cada vez mais. E mais uma empresa aqui de um setor diferente, a CCR, né, que atua aí no setor de rodovias. Então a gente vê aqui boas margens também, bom ROI, bom ROIC, liquidez corrente de 1,70, uma empresa com uma alavancagem aí que a gente pode dizer baixa, né? Baixa, razoável, 1,8 vezes o EBITDA, então um endividamento aí razoável da empresa, né? E a CCR ela não pagou bons dividendos, diferente das outras empresas que a gente viu aqui na lista, né? CCR nos últimos 12 meses pagou 1,2% apenas, mas bons níveis de rentabilidade, crescimento aí nos lucros, né? Se a gente for ver no canto inferior direito da tela, o CAGR, né, dos lucros nos últimos 5 anos de 17%, então um bom CAGR aí nos lucros da CCR. E uma ação que eu gosto muito aqui, a próxima ação é a Prio, né? Ex-PetroRio. A Prio, que eu gosto muito dela, ela está sendo negociada a um PL de 9, a um EV/EBITDA na casa de 5 vezes. Ela é uma empresa que tem um indicador de alavancagem muito baixo, de 0,02 vezes, né? Sendo que, na verdade, por muito tempo esse indicador ficou no negativo, ou seja, é uma empresa que por muito tempo teve mais caixa do que dívida, e 0,02 vezes é praticamente nada, né? Liquidez corrente de 8,20, então liquidez corrente muito alta, margens excelentes, um ROI e um ROIC muito bom também, crescimento de receitas e de lucros muito grande nos últimos 5 anos e tendência de que esse crescimento continue com as próximas aquisições que a Prio tem feito aí de campos maduros, uma empresa muito eficiente que cada vez mais diminui o seu custo de extração, o seu lifting cost, né? Então isso é muito bom para PetroRio, para ex-PetroRio, né, Prio, porque mesmo com essa volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, mesmo que esse barril do petróleo aí caia muito, a Prio ela continua sendo lucrativa porque o lifting cost dela é muito baixo, né? O custo para extrair o petróleo nesses campos maduros que ela opera é muito baixo. E mais uma ação aqui da lista, né? A Ferbasa, FESA 4, pagou bons dividendos nos últimos 12 meses também, 7,5%. Mais uma empresa aqui que tem mais caixa do que dívida. A gente vê que o indicador de alavancagem dela é negativo, é menos 0,3 vezes, então tem mais caixa do que dívida. É uma excelente geradora de caixa mesmo, a Ferbasa paga bons dividendos. Liquidez corrente acima de 3,9, 3,91, né? Margem líquida aí de quase 40, ROI de quase 40, ROIC de quase 35, então uma empresa que também cresce receitas e lucros ano após ano e uma empresa que negocia aí a um PL de 4, a um EV/EBITDA de 3 vezes, com um lucro por ação aí acima de R$12. Então, Ferbasa é uma empresa aí que gera bastante caixa aí, que mostra também bons indicadores, mostra uma boa gestão com esses indicadores. E mais uma ação aqui, a Unipar que, salvo engano, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, a Unipar é a maior posição, né, salvo engano, na carteira do Luiz Barsi. Mais uma empresa aqui com indicador de alavancagem negativo, Unipar que paga excelentes dividendos nos últimos 12 meses, aí mais de 18%, né, de dividendos, liquidez corrente de 2,42, uma empresa com caixa robusto, né, margem líquida acima de 30, ROI acima de 75, ROIC acima de 50, então realmente números aí muito fortes da Unipar. Unipar que ela atua num setor muito importante, ela até se autodenomina aí como a indústria das indústrias, né? Então a Unipar, por exemplo, para o setor de saneamento é muito importante, né? Porque ela atua aí na produção de cloro, então produtos químicos muito importantes para a indústria. Então a Unipar ela atua assim num setor bem importante, né? E mais uma ação aqui, a ação da Taesa. A Taesa, como uma transmissora, né, tem margens muito boas, ROI, ROIC também, liquidez corrente acima de 3 e um dividend yield nos últimos 12 meses de 13,11%. Eu também fiz vídeo sobre projeção de dividendos da Taesa aí para os próximos 2, 3 anos. Taesa, que esses dividendos aqui devem diminuir, porque a maior parte aí das suas redes de transmissão estão enquadradas na categoria 2, eu explico isso num outro vídeo aqui no canal também. Isso faz com que a partir do 16º ano, a RAP, né, a Receita Anual Permitida,
caia pela metade. Então, como a maior parte das redes da Taesa está enquadrada nessa categoria 2, né, isso vai fazer com que a Taesa esteja entrando num novo ciclo de investimentos. Então, isso obviamente vai fazer com que o indicador de alavancagem dela suba, já subiu, aliás, nos últimos trimestres, e o dividend yield caia. Mas, pelas minhas projeções aqui que eu fiz no vídeo, acredito que nos próximos 2, 3 anos a Taesa deve pagar aí algo em torno de 8, 9% de dividendos ao ano, ainda assim bons dividendos, mas claro, nada comparado aos atuais 13%. E aqui então mostrei aí 10 ações, né? A lista das 10 ações que passaram no filtro: Irani, Taurus, Petrobras, Vale, Brasil Agro, CCR, Prio, Ferbasa, Unipar e Taesa. Aliás, até não é a intenção do vídeo aqui, né? Mas a gente pode ver que deu aí uma lista de 10 ações bem diversificadas, né? Uma de cada setor aí. Irani na parte de papel e celulose, mas especificamente na parte de embalagens, né? E de enfim, produtos sustentáveis, né? Embalagens sustentáveis, né? A Taurus na parte de armas, defesa, né? Petrobras, parte de petróleo e gás, Vale na parte de minério, Brasil Agro, agronegócio, CCR, rodovias, Prio, petróleo e gás também, Ferbasa, né, de ligas, Unipar, indústria e indústria das indústrias, né, atua aí no setor de produção de cloro, tudo mais, e Taesa na parte de transmissão de energia elétrica. E agora eu fiz um ranking dessas ações. Basicamente, qual a lógica desse ranking, né? Eu peguei aí e posicionei, né, qual que tem a margem líquida, né, da melhor para a pior, da primeira colocada à 10ª, qual que tem o melhor ROI da primeira até a 10ª, a mesma coisa com ROIC e liquidez corrente. Somei esse total aí dos posicionamentos de cada empresa, né? Aquela empresa que tivesse um total aí, um número menor, significa que no geral ela ficou melhor posicionada, então ela ficou em primeiro no ranking, utilizando apenas esses 4 indicadores. E a ação que ficou em primeiro aqui é a Unipar. Dessas 10 ações, ela é a que tem a 5ª melhor margem líquida, mas ela tem o melhor ROI, o melhor ROIC e tem a 6ª melhor liquidez corrente. Então ela ficou num total ali de 13 pontos, ficou em primeiro lugar nesse ranking. Em segundo lugar, a Ferbasa, terceiro lugar, a Prio, quarto lugar, a Vale, quinto lugar, a Taurus, sexto lugar, Taesa, sétimo, Petrobras, Brasil Agro em oitavo lugar, Irani, nono lugar e CCR, 10º lugar. Claro que são todas boas empresas aí, cada uma na sua característica, no seu setor, mas eu resolvi fazer esse ranking, que é um exercício que eu gosto de fazer. E se vocês quiserem que eu faça vídeos como esse, mais vídeos como esse, considerando outros indicadores, eu também posso fazer, gosto bastante de fazer esses exercícios. Então a gente pode ver aí que o pódio, né, dessa lista de 10 ações ficaria aí: medalha de ouro para a Unipar, medalha de prata para a Ferbasa e medalha de bronze para a Prio. E pessoal, quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Eu aprendo muito nos comentários com vocês, então deixem comentários aqui no vídeo, eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima!